Fala pessoal, beleza? Vamos lá. Uma das minhas dificuldades quando eu comecei era saber identificar onde eu posicionava o stop loss, onde eu posicionava o take profit, tá? Essa era uma das minhas maiores dificuldades. Qual era o risco retorno que eu tinha que ter? Será que o mercado vai buscar meu take profit? Será que vai? Será que não vai? Eu vou finalizar e etc. Beleza, vamos lá. Primeiro passo aqui, identificar onde posicionar o stop loss. O ideal que eu considero, tá, durante esses longos dias de operações que eu já tive, longos anos aí, o ideal que eu considero é sempre você colocar acima da média, tá? Pode ser acima da média de 20 períodos, se ela tiver descendente aqui, a média acima da média de 50 períodos. O que eu considero importante é que o seu stop loss esteja protegido pela média móvel, tá? Quando está protegido pela média móvel, a probabilidade de você ser estopado diminui, tá bom? É impossível? Não é. A probabilidade diminui, tá bom? Feito isso, você identificou, antes de entrar no trade, você identificou onde vai ser o seu stop loss. Antes de entrar no trade, você também vai ter que buscar o seu take profit, tá bom? Vamos lá. Onde fica o meu take? Onde que eu tenho que tentar buscar o meu take profit para que eu fique positivo, tá? Vamos lá. Nesse trade aqui, nos meus trades, eu geralmente arrisco $5, tá? Hoje deve estar em torno de, sei lá, R$ 30, R$ 35, mais ou menos, tá bom? Então vamos fazer o seguinte. O stop loss está aqui, tá bom? O take profit ele tem que estar ali pelo menos, buscar ali pelo menos 5,50, 6. Quando o mercado tá bom, uns $7, $10, tá bom? Mais ou menos isso aí. Então vamos lá. Meu stop está aqui, eu tenho que buscar pelo menos 5,50, $6. Beleza? Então tá aqui. Meu stop está aqui, ó. Esse é o tamanho do meu stop. Tá bom? Entrei aqui, meu stop está aqui. Eu tenho que buscar pelo menos, na pior das hipóteses, pelo menos 1 para 1. Tá bom? Se eu estou arriscando 5, eu tenho que buscar pelo menos 5 de volta. Tá bom? E aqui a gente pode ver que depois de eu entrar, ele ainda ficou um pouquinho maior aqui. Ó, a gente vai trazer um pouquinho mais para cá. Ó, mais ou menos aqui nessa região. Então, nessa operação aqui, específico, a gente pode ver qual foi estopado, tá? Detalhe importante. Mas nessa operação aqui, ele me deu $6, 6,8 centavos de dólar. Tá bom? Então foi um trade positivo, consegui buscar um retorno maior do que o meu risco. Então essa é a finalidade, você sempre tem que buscar um retorno maior do que o seu risco. É sempre que o mercado vai te favorecer isso? Não, tá? Mas geralmente quando o mercado está em tendência, ele tende a te trazer esse risco, esse retorno positivo. Beleza? Mas a gente pode ver que depois que eu finalizei o trade, ó, o mercado ainda continuou. Se eu tivesse continuado no trade, muito provavelmente ele teria me dado 2 vezes o meu risco. Então, se eu arrisquei 5, teria me dado pelo menos aí $10 de retorno. Beleza? Vamos continuar aqui. Essa aqui foi outra operação que eu fiz, tá? Acredito que já tenha sido no dia seguinte. Por que eu entrei nessa operação aqui? Muito provavelmente porque ele perdeu esse fundo, tá? Muito provavelmente porque ele perdeu esse fundo aqui. Então, eu entrei. Provavelmente eu devo ter identificado o topo, o fundo e um topo, rompendo o mínimo, provavelmente ele tende a buscar mais embaixo, tá? Eu tenho quase certeza, porque eu não lembro muito bem, que eu coloquei o meu stop loss acima dessa região aqui, tá? Muito provavelmente acima dessa região. Onde estaria o meu retorno, o meu alvo? Eu vou pegar essa linha e colocar para baixo. Simplesmente assim. Onde está meu alvo? O meu alvo 1 para 1 está aqui, ó. Aqui embaixo está o meu alvo 1 para 1.
Se eu arrisquei 5, eu teria que buscar pelo menos 5, tá bom? Mas o ideal seria a gente buscar pelo menos aqui, ó. Isso aqui seria interessante, tá bom? Mas o mínimo você tem que tentar buscar pelo menos 1 para 1. E depois que você vai se adaptando, você tenta vir trazendo mais. Eu geralmente arrisco 5, eu tento buscar 6 dólares, 7 dólares ali por trade, tá bom? Com o tempo você vai tentando fazer isso também. Mas a princípio comece ali tentando buscar 1 para 1 para você ficar mais tranquilo. E aí a gente pode ver que, poxa, eu entrei na operação, o mercado ficou brincando aqui, não buscou nem 1 para 1, voltou, me tirou no break-even. Fazer o que? Me tirou no break-even aí. E aí o que eu fiz? Poxa, o mercado tá descendente, cara. O mercado tá caído aí, tá caindo. E o que eu vou fazer? Vou tentar pelo menos mais uma operação. Uma não foi. Tentei fazer a segunda aqui, ó. A gente pode ver. Fiz a segunda operação aqui na perda dessa mínima. Meu stop loss. Eu acredito que eu posicionei stop loss errado aqui nessa operação, tá? Mas era para ele estar aqui, ó. Aqui em cima. Mas provavelmente eu calculei a minha mão ali errado. E daí meu stop loss ficou aqui. E aí eu fui estopado. Tudo bem, acontece, tá? Isso vai acontecer. E aí eu fui estopado. Meu viés ainda continua vendedor, o mercado está descendente, seria a terceira e última operação que eu faria no dia, tá? Não costumo fazer mais que isso. Se eu fizer a quarta operação, eu já estou fazendo merda, tá bom? É assim, fiz a quarta operação, já estou começando a fazer merda. E aí o que eu fiz? Eu entrei nesse trade aqui. No mesmo ponto que eu entrei aqui, eu entrei aqui. Tá bom? Onde ficou meu stop loss entrando aqui nesse trade? Meu stop loss ficou aqui em cima, tá? Ficou aqui em cima, beleza? Onde vai estar meu alvo? Se eu entrei aqui nessa região e o meu stop está ali em cima, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que tentar buscar pelo menos o risco que eu estou correndo. Então eu vou tentar buscar pelo menos 1 para 1, que é aqui, tá? Deixa eu só ajustar aqui, que é nessa região aqui. Vamos ver se ele foi lá buscar. Olha só. Lembrei perfeitamente desse trade aqui. Esse aqui foi um trade que eu busquei 7 dólares, tá? Foi um trade que eu busquei 7 dólares. Por isso que ele estava aqui. A gente pode ver que se eu tivesse buscado 1 para 1, ele teria realizado, tá? Mas foi um trade que eu busquei por 7 dólares. E aí o que aconteceu? O mercado não buscou ali os meus 7 dólares que eu queria. Deixa eu só mudar para cá. Aqui é alvo 1 para 1. Se eu tivesse aceitado 1 para 1, teria realizado. Só que eu estava buscando 7 dólares, que era aqui, ó, nessa região, tá? E aí o mercado veio, ficou faltando esse espaçozinho aqui pequeno para buscar os meus 7 dólares. E aí findou que ele voltou. E o que acontece? Nesse momento aqui, eu não estava na frente do computador. Eu olhei esse trade aqui pelo celular. E aí o que eu fiz? Quando eu vi que ele não realizou, isso aqui provavelmente devia estar por volta, sei lá, deixa eu ver, as 4 horas. Isso, às 4 horas, exatamente, 4 horas da tarde. 4 horas da tarde não era nem para eu estar em trade. E aí o que aconteceu? Eu vi que ele não buscou, o horário já não estava bom. O que eu fiz? Finalizei em 3,9 dólares, 3 dólares e 90 centavos. Tudo bem, ótimo. Perdi 5 dólares, recuperei ali 3,90, então fiquei 1,10 dólares negativo no dia. Beleza? Tudo bem, tá tranquilo. Tem outro dia, a gente vai fazer o trade em outro dia. Então, basicamente é isso. Você tem que posicionar o seu stop loss. O ideal é pelo menos que ele esteja protegido por alguma média móvel. Se não estiver protegido por uma média móvel, que ele esteja pelo menos um pouco acima do topo anterior, no caso de venda. Tá? No caso que a gente está falando de venda, ele tem que estar posicionado pelo menos no topo anterior, um pouco acima do topo anterior, que foi o caso desse trade aqui, que foi esse trade aqui, tá?
pelo menos dessa forma. E o seu take profit, você tem que tentar buscar, pelo menos no começo, o mesmo valor que você está correndo de risco. No caso aqui, eu estou correndo 5 reais, 5 dólares de stop, eu vou ter que tentar buscar no mínimo 5 dólares de gain, tá bom? No começo. Mas o ideal é que você tente buscar pelo menos 1.2, 1.3, 1.5, tá? Vamos supor, você está correndo 5 dólares de risco, você tem que tentar buscar ali pelo menos 5,50, ainda está muito próximo, tem que tentar buscar ali de 6 dólares para cima, tá bom? Para que no final das contas, ali mesmo que você tenha tomado stop, né, ao longo dos meses, você fique positivo. Mesmo que seja uma quantia baixa, mas que você fique positivo, tá bom? Então, o seu risco, o seu retorno tem que ser igual ao seu risco e o ideal, só que o ideal é que seja maior do que o seu risco, para que no final das contas, você tomando o stop ali, você saia positivo, beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou respondendo. Valeu!